Olá, bem-vindos a mais um Opina Gabriel. E recentemente achei pertinente falar um pouco sobre as grandes navegações e a descoberta da América e do Brasil. Primeiramente, gostaria de agradecer ao historiador Tiago Braga por seu compromisso ímpar com a verdade histórica. E gostaria de dizer que basei toda a minha explicação de hoje no conteúdo dos seus dois canais, Impérios AD e Brasão de Armas. E o link dos dois canais estão aqui na descrição. Primeiramente, é importante entender o contexto histórico da época. Porque a história não é apenas cortes de eventos cronológicos. É uma grande cadeia complexa de acontecimentos e fatos históricos. Nada é simples. Tudo tem um motivo e algo por trás, algo além. As grandes navegações, por exemplo, tem as cruzadas por trás, tem a invasão por quase 800 anos da Península Ibérica pelos mouros. Então, tem vários motivos que levaram os europeus da Península Ibérica a investirem na desbravação do mundo. Continentes de um único globo constituíam realidades distintas e isoladas uma das outras. O problema é que a gente não aprende assim na escola. A gente aprende assim as grandes navegações. Portugueses entram no barquinho, portugueses chegam no Brasil. Portugueses matam índiozinho, portugueses roubam um ourinho. Entretanto, frequentemente, para não se dizer quase todas as vezes, não se fala de que esses indivíduos eram verdadeiramente destemidos ao embarcar nas caravelas, deixando para trás sua família e seu país em busca de desbravar o desconhecido. Nesta época, acreditava-se que os mares eram habitados por monstros e assolados por tempestades infernais. Surpreendentemente, esses temores eram justificados, já que a maioria deles nunca mais retornou ao seu lar. E hoje, em pleno século XXI, na era da informação, do PlayStation 5 e do iPhone, ainda tem gente insistindo que descobrimento é só quem chega primeiro. Desvendar os mistérios das ciências, adaptar instrumentos, compreender a direção dos ventos, a relação das fases da lua com a maré, adquirir a habilidade de conceber navios capazes de desafiar os vastos oceanos, trilhar trajetos incógnitos e, por fim, desbravar por mérito próprio aquilo que permanece desconhecido para a maioria do mundo. Nada disso descobrimento se você não foi o primeiro a chegar. Os índios foram os verdadeiros descobridores do Brasil. E principalmente, nada disso importa se você for europeu, pois os europeus, mesmo sendo os mais avançados de sua época em vários aspectos tecnológicos e culturais, não tinham direito de desbravar o mundo, pelo simples fato de ser europeu. Os africanos, asiáticos, todos tinham direito de desbravar o mundo, só os europeus que não. Então, nada mais justo do que, seguindo politicamente correto, chamar a era de era do achamento, não é mesmo? Agora, se as aspas do politicamente correto, os europeus chegaram num lugar novo, que não conheciam e que ninguém avisou a eles que existia. Então eles também descobriram um local que existia. E descobriram povos que ninguém mais no mundo sabia que existia. Então, toda pessoa que estuda um pouco história e é um pouco sensata e fidedigna
reconhece que os europeus foram os verdadeiros descobridores da América e do Brasil, porque eles mostraram ao mundo um local que até então a maioria dos povos não sabia que existia. Eles jamais esconderam o fato de que aqui chegaram e que aqui havia pessoas. Agora, como tudo isso começou? O pai da navegação, o infante Dom Henrique, cria uma escola de navegação no sul de Portugal. E sob sua liderança, os melhores navegadores do mundo desenvolveram as habilidades durante décadas. Gil Eanes, Bartolomeu Dias, Fernão de Magalhães, Vasco da Gama, Duarte Pacheco Pereira e Cristóvão Colombo são alguns desses grandes navegadores. As grandes navegações, hoje em dia, são comparadas com as viagens espaciais. Assim como hoje, naquela época, as pessoas tinham um ímpeto de desbravação. Elas queriam descobrir o que era desconhecido. Hoje, queremos descobrir os mistérios do espaço. Naquela época, elas queriam descobrir os mistérios da Terra, que hoje não é mais um mistério para a gente, porque eles foram os primeiros exploradores e exploraram a Terra que hoje conhecemos. É a mesma coisa, daqui 500 a 1000 anos, as pessoas nos julgarem hoje em dia por sermos invasores dos outros planetas, porque como terráqueos não tínhamos o direito de explorar o mundo. Não tínhamos o direito de ir para a Lua e para Marte e para tantos outros lugares que eu tenho certeza que a exploração espacial ainda irá nos levar. Daqui 1000 anos julgarem a gente por sermos invasores, pessoas que roubaram os recursos naturais desses países, porque eventualmente, se você faz uma exploração, você vai ter gastos. E, logicamente, você precisa que essa exploração seja de alguma forma rentável. E se você encontra algo neste lugar que você descobre, que vai te dar um lucro para você suprir os gastos que está tendo na sua exploração, obviamente você vai explorar aquele recurso para si. Aquela foi a grande era das navegações. E sem as aspas do politicamente correto, que em pleno século XXI insiste na ninharia de dizer quem chegou primeiro, portugueses e espanhóis, como eu disse antes, nunca esconderam o fato que havia habitantes na América. Pero Vaz de Caminha escreveu uma linda carta contando esse histórico encontro. Para ambos os povos, esse evento foi, para todos os efeitos, um descobrimento na sua forma mais pura.